Alô você! Estamos aqui com o aborto culposo. Na aula passada nós falamos da necessidade do dolo e explicamos que o dolo é a vontade livre e consciente para praticar o aborto. E explicamos também, nas aulas passadas, que a culpa ocorre por negligência, imprudência e imperícia. E a pergunta é, professor Franklin, o aborto pode ser praticado mediante culpa? A resposta é não. Portanto, professor Franklin, não existe aborto culposo? Não. Não existe aborto culposo. A mulher grávida que provoca o abortamento por imprudência, negligência ou imperícia não responde por crime algum. Ah, professor, quer dizer que mesmo que ela vá além do limite de segurança, mesmo que ela fique aquém do limite de segurança, mesmo que ela não use o conhecimento dela técnico para impedir, para produzir o resultado morte do feto, ou impedir o resultado morte do feto, ela não responde por crime algum? Não. Porque, como nós já vimos na aula passada, para que ela responda pelo aborto, há necessidade premente de que ela tenha consciência do fato que está grávida e vontade de produzir o resultado, que é a eliminação do produto da concepção, que nós chamamos de abortamento. Portanto, o fato dela, por exemplo, estar fumando, o fato, por exemplo, dela estar bebendo, o fato, por exemplo, dela andar em alta velocidade ou fazer um esporte radical estando grávida, sempre vai haver o risco dela sofrer um aborto. Mas a imprudência, negligência e imperícia não responde por resultado algum. O crime não pode ser punido a título culposo. Lógico, se eu consigo provar nos autos de que ela estava com aquela atividade tentando fazer o abortamento, através de um dolo eventual, assumindo o risco de provocar a morte do produto da concepção, eu vou então condená-la, não processá-la, não por aborto culposo, mas por aborto doloso. Bom, agora vamos então para o terceiro que causa o aborto culposamente. Imaginemos que aquela mulher grávida vai então para um procedimento de rotina para verificar a dilatação. E o médico então faz um toque de modo imperito e com esse toque ele acaba provocando um aborto. Pode acontecer isso? Pode. Pode ser uma parteira? Pode. Pode ser uma enfermeira? Pode. Pode ser qualquer procedimento cirúrgico que a gestante se submete em virtude do procedimento cirúrgico, seja uma lipoaspiração, seja um exame gástrico, ela então venha, através desse procedimento, a culposamente provocar o aborto. O agente que culposamente provocar o aborto, ele responde por crime de lesão corporal culposa de natureza grave. Ah, professor, quer dizer que o médico está lá fazendo a lipoaspiração na mulher e em virtude da lipoaspiração se comprova que a clínica onde ele estava fazendo a lipoaspiração não tinha condições de atender a mulher numa emergência. A mulher teve uma parada cardíaca, ele não tinha um aparelho, tem uma segunda parada cardíaca e a criança vem a falecer em virtude da imprudência, da negligência, da imperícia do médico no procedimento de lipoaspiração. Nesse caso, reparem, eu não tenho o aborto culposo, mas eu tenho o crime de lesão corporal culposa de natureza grave, conforme o artigo 129, parágrafo 6º, combinado com o artigo 2º, 5º do Código Penal, que diz justamente o seguinte: ofender a ofensa da mulher provocando o aborto. Provocação de aborto é uma lesão corporal culposa
de natureza grave. O médico responde por lesão corporal culposa de natureza grave. Assim como, quando nós falamos no crime de homicídio, eu disse, aquele médico que fez uma cesariana, que deixou a gase dentro da barriga da paciente, em virtude dele ter deixado aquela gase, a paciente contraiu uma infecção hospitalar e veio a falecer, eu teria aí uma lesão corporal culposa com resultado morte. Ou teria um homicídio culposo, dependendo da intenção do médico. Se ele assumiu o risco de produzir o resultado morte, homicídio culposo. Se a intenção dele é apenas lesionar, lesão corporal com resultado morte. Então eu vou ter muito cuidado com essa situação. Mas professor, como seria uma lesão corporal com resultado morte? Imagine, por exemplo, um cidadão que se depara com o Mike Tyson no bar. Os dois discutem, o Mike Tyson pega e dá um soco no cidadão. Ora, um soco não tem poder, inicialmente falando, de provocar a morte de ninguém. Um soco provoca uma lesão. Mas como o Mike Tyson é tão forte, como aquele boxeador, qualquer boxeador é tão forte, o soco foi tão forte, o cidadão era tão fraco, que ele vem a falecer em virtude do soco. Aí veja, eu tenho dolo no antecedente e a culpa no consequente. Ou seja, ele tem o dolo da lesão no soco e ele tem a culpa da morte do cidadão. Então aí eu tenho uma lesão corporal seguida de morte. Mas nós vamos falar mais sobre isso quando nós falarmos de lesão corporal. Por ora, se o médico, a enfermeira, a parteira provoca o aborto por negligência, imprudência e imperícia, eu vou imputar a ela lesão corporal culposa de natureza grave por ter provocado o aborto naquela pessoa. A gente volta a falar sobre esse caso aqui quando nós estivermos falando do crime de lesão corporal, uma aula espetacular, você vai adorar tranquilo. Bom, consumação do crime do aborto. Fácil. O crime de aborto, ele se consuma quando ocorre a interrupção da gravidez, quando ocorre o abortamento, quando ocorre a morte do feto, quando ocorre o fenecimento do produto da concepção e a consequente morte do produto da concepção. Na hora em que morre o feto, eu tenho o aborto. Agora preste atenção. Essa morte tem que ocorrer antes da dilatação do colo do útero. A dilatação do colo do útero marca a diferença entre antes e depois. Antes da dilatação eu tenho o aborto, depois da dilatação do colo do útero eu tenho o infanticídio. Até o momento em que a mulher está em estado puerperal, eu tenho infanticídio. A partir do momento que ela já não está mais no estado puerperal e mata o próprio filho, eu tenho homicídio. Então preste atenção. Antes, aborto. Antes da dilatação do colo do útero, aborto. Durante a dilatação e até o estado puerperal, infanticídio. Depois do estado puerperal, se a mulher matar o próprio filho, homicídio. Beleza? Tentativa. Rapidinho, tentativa. Eu vou só dar uma pincelada. Nós já sabemos que tentativa é quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Mas a pergunta é, quando ocorre a tentativa no aborto? É possível ocorrer uma tentativa? Como é que eu provo a tentativa? Você vai ficar curioso, a gente volta daqui a pouquinho. É rápido, é vapt-vupt. A gente vai lá e volta e você mande as suas dúvidas, as suas perguntas, porque aqui você aprende todos os crimes em espécie no Código Penal gratuitamente. Um grande abraço, até daqui a pouco, depois dos comerciais.